O nosso projeto tem como base a ODS 10, que tem como objetivo a redução das desigualdades sociais, e consiste em um painel interativo para análise da desigualdade social no mundo. O projeto contará com um globo em 3D que possibilitará a visualização dos dados sobre a disparidade social em cada país de forma lúdica, como coeficiente de Gini, índice de desenvolvimento humano e índice de pobreza multidimensional. Além disso, o projeto contará com recursos para análise e comparação desses dados, simplificando a realização de pesquisas e criação de relatórios sobre o tema. Eu sou Gustavo dos Anjos e vou falar um pouco sobre cada tipo de dado abordado no projeto, sendo eles o índice de Gini, PIB per capita e IDH dos países. Sobre o índice de Gini, ele é uma medida de distribuição de renda de uma região. Com ela, é possível determinar e ainda comparar as desigualdades sociais e as concentrações de renda em diferentes níveis regionais. Os valores do coeficiente de Gini variam entre 0 e 1. Quanto mais próximo do 1, maior é a desigualdade na distribuição de renda entre a população. O PIB per capita é o produto interno bruto dividido pela população de um país. O PIB é a soma de todos os ativos de um país. Quanto maior o PIB, mais desenvolvido o país pode ser. E para o cálculo do PIB é considerado apenas bens e serviços finais. E sobre o IDH, que é uma sigla para Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma unidade de medida usada para avaliar o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade em termos de educação, saúde e renda. Assim como o índice de Gini, o IDH varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menor é o indicador para a saúde, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições para esses quesitos. E sobre os dados citados, o usuário poderá escolher qual dado ele quer ver e podendo escolher o ano da emissão dos dados. Olá, eu sou o Kaique e irei apresentar o Portal 360. O nosso projeto consiste em um globo tridimensional para apresentar dados sobre a desigualdade social no mundo. Para isso, utilizamos três indicadores principais: o coeficiente de Gini, o PIB per capita e o índice de desenvolvimento humano. Aqui no canto superior direito, também temos um Select, onde podemos selecionar o ano do indicador selecionado aqui anteriormente. Dessa forma, aqui no globo, estamos vendo dados do coeficiente de Gini para o ano de 2020. Os países que possuem dados para esses critérios selecionados aqui em cima ficam destacados com essa cor arroxeada, podendo variar de acordo com seus valores. E os países que não possuem esses dados ficam destacados com essa cor mais cinza. Ao clicar em cima de algum país, é aberto um modal, onde conseguimos ver em mais detalhes as informações sobre o índice selecionado. Aqui estamos vendo informações do coeficiente de Gini para o Brasil. O primeiro ano a qual temos registro é do ano de 1981 e o último do ano de 2021. Podemos fechar e selecionar um outro país. Irei selecionar aqui a Argentina. O primeiro ano a qual temos registro é do ano de 1980 e o último é do ano de 2021 também. Todas as informações foram retiradas do World Bank Open Data. Podemos também comparar os dados, né? Basta clicar aqui nesse botãozinho comparar dados e selecionar o país com o qual gostaríamos de comparar. Selecionarei aqui o Brasil. Dessa forma, estaremos comparando os dados da Argentina com o Brasil em relação ao coeficiente de Gini, né? Podemos desabilitar um desses países para vermos em mais detalhes. Se eu desabilitar o Brasil, conseguimos ver apenas os dados da Argentina. Se eu habilitar o Brasil e desabilitar a Argentina, conseguimos ver apenas os dados do Brasil de forma em mais detalhes. Podemos comparar mais que dois países também. Irei selecionar aqui o Peru. Como vocês podem ver, temos aqui as informações dos três países ao mesmo tempo. Quando estamos em modo de comparação, aqui no canto inferior direito temos esse botãozinho para abrir comparação. Ao clicar, voltamos para aquele modal selecionado que foi apresentado anteriormente. Podemos também limpar a comparação. Dessa forma, saímos do modo de comparação e, ao selecionar algum outro país, voltamos a ver os dados de forma individual. Rolando aqui um pouco a página, temos as informações sobre nós, né? Sobre os desenvolvedores. Ao clicar em cima aqui das nossas fotos,
somos redirecionados para o nosso portfólio no GitHub. Temos aqui alguma informação sobre o nosso projeto também. E aqui temos um botão para assinar a nossa newsletter. Ao clicar, basta preencher com os seus dados. O meu eu já deixei preenchido. Clicar no botão cadastrar-se. E o cadastro é realizado na nossa newsletter e salvo no nosso banco de dados. Como dito anteriormente, nem todos os países possuem dados para os critérios selecionados aqui em cima. Dessa forma, desenvolvemos uma tabela, onde conseguimos ver esses dados de uma forma mais precisa e detalhada. Podemos ordenar a nossa tabela pelo ano mais recente, de forma crescente, ou, clicando novamente, tornar o ano decrescente. Dessa forma, conseguimos ver todos os países com os dados mais recentes, independente dos critérios selecionados aqui em cima. Nesse caso, eu estou vendo todos os dados do coeficiente de Gini, irei selecionar o IDH, conseguimos ver todos os índices do IDH de todos os países, e os dados são automaticamente atualizados aqui no globo, né? Aqui eu estou vendo os dados para o IDH do ano de 1990. Eu posso selecionar aqui IDH do ano de 2020. E, vocês podem ver, os dados são atualizados automaticamente. E aqui na tabela também. Também fizemos a integração da suíte do VLibras, onde podemos selecionar qualquer texto da nossa página e esse avatar 3D irá traduzir o texto selecionado para a linguagem brasileira de sinais, o que torna o nosso site mais acessível para pessoas que utilizam a Libras para se comunicar. Meu nome é Gustavo Santos e eu vou explicar um pouco sobre o diagrama de caso de uso do nosso projeto. Como é possível ver, nesse diagrama de caso de uso, o ator principal é um usuário comum. Ele pode ser um estudante, um pesquisador ou qualquer outra pessoa que queira utilizar nosso sistema. O usuário interage com os seguintes casos de uso. Visualizar a desigualdade em um globo 3D. Um caso de uso que descreve o processo de visualização dos dados do sistema por meio de um modelo tridimensional do globo terrestre. Comparar dados de país. Nesse caso de uso, o usuário pode selecionar países e comparar seus dados. Filtrar por indicadores. Esse caso de uso permite ao usuário visualizar os dados de cada indicador separadamente. E também filtrar por período. Nesse caso de uso, o usuário pode selecionar um ano específico para analisar os dados. Além disso, o usuário também pode realizar o seguinte caso de uso: inscrever-se na newsletter. Um caso de uso que descreve o fluxo para a inscrição de um usuário na newsletter. O usuário pode fornecer suas informações e se inscreve para futuras atualizações oriundas do nosso sistema. A gente utilizou o HTML para a estruturação da página e para a estilização a gente utilizou o CSS juntamente com o framework Bootstrap, que já oferece alguns estilos pré-definidos e alguns componentes já prontos. A gente também utilizou o JavaScript para toda a parte interativa do site, incluindo o globo. Porém, no Globo a gente utilizou uma biblioteca específica chamada GloboGL, que permite criar um modelo 3D desse globo e permite a manipulação de textura, das cores e outras informações dentro dele. Para armazenar as informações inseridas no cadastro da newsletter, a gente utilizou o FireStory, que é um banco de dados não relacional pertencente ao grupo de ferramentas Firebase oferecido pela Google. O nosso site também está hospedado na Vercel, que é um serviço gratuito de hospedagem de páginas web. Essa foi a apresentação do Portal 360, o nosso projeto interdisciplinar para o primeiro semestre do curso de desenvolvimento de software multiplataforma da FATEC Zona Leste. Agradecemos a atenção.